CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos com a gente aqui no estúdio, tudo bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Leni, como sempre, respondendo pergunta de ouvintes, o ouvinte é o Carlos Henrique e ele diz que tem... Vou ler a pergunta dele, né? Tá bom. Diz ele a seguinte, aspas, tenho 69 anos e me sinto muito triste com o afastamento de alguns velhos amigos. Onde será que está o meu erro? Ele errou alguma coisa? Pois é, tá preocupado, né, gente, com isso. E é interessante porque realmente relações sociais são uma parte muito importante da nossa vida e um dos principais preditores de felicidade e de bem-estar. O contato com as pessoas é essencial. Nós temos, gente, um cérebro que é social e que precisa do contato. Então, é uma preocupação pertinente do ponto de vista de, puxa, é o tipo da coisa chata que acontece com a gente, não é? Agora, se ele tem culpa ou não no cartório, a gente vai ver isso melhor e ver o que pode acontecer para a gente preservar isso melhor. Gente, quando eu fui pesquisar a respeito de velhos amigos e etc., eu me deparei com alguns estudos e também com uma postagem bem interessante do Francisco Carlos, que é CEO do Mundo RH. E ele traz algumas informações que são curiosas. Ele diz o seguinte, né, que a nossa vida é feita de ciclos. A cada ciclo que nós vivemos, nós temos alguns interesses, algumas preocupações, algumas disponibilidades, alguns focos numa área ou em outra. E é comum que nesses momentos, desde quando nós somos crianças, a gente estabeleça vínculo com pessoas que têm a ver com o momento que a gente está vivendo. E claro, aquelas amizades que a gente conquistou lá no início da nossa vida escolar, no início da vida de trabalho e tudo mais, são amizades que nós somos incentivados a cultivarmos, a mantermos. Então, assim, existe todo esse conceito da importância da gente ter amigos longevos que estão conosco em diferentes fases e etc. Só que existe uma coisa muito impactante, gente, que é o fato de que a vida muda e nós mudamos com ela. Ainda bem, teoricamente, né, nós evoluímos, nós progredimos e muitas vezes nós mudamos o nosso foco de interesse, a nossa preocupação maior, o tempo que a gente tem disponível para uma coisa ou para outra. E é comum que por conta disso a gente acabe perdendo o vínculo com pessoas que de repente foram muito importantes para nós em determinados momentos. Se trata de uma ruptura mais delicada. Por quê? Porque não houve mágoa, não houve uma briga, não aconteceu nada. Por pior que seja, a gente está em contato com alguém que de repente a gente acaba brigando ou sente alguma mágoa em relação à pessoa, essas são formas, vamos dizer, mais concretas de rompimento. É como se houvesse aí um marco antes do que aconteceu e depois. Quando isso não existe, a gente acaba lidando com uma situação mais difícil da gente lidar. Porque fica assim, nossa, o que aconteceu? Aonde que eu perdi esse bonde? Né? Ou, como disse o nosso ouvinte, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Nossa, Cássia, você sabe que essa é uma dúvida e é uma questão que as pessoas se colocam muito. E na prática, gente, quando nós consideramos velhos amigos, aqueles amigos de outros carnavais, normalmente o que rola é que nós mudamos, o momento de vida mudou e começa a acontecer, então, um desinteresse. Na prática, é simplesmente um desinteresse. A gente deixa de ter a vontade de saber o que está acontecendo, como é e etc. Agora, essa falta de conflitos impede que haja um encerramento simbólico da situação e a gente fica carregando, sim, internamente uma sensação de frustração. Puxa, o que aconteceu? E a gente, claro, começa também a supervalorizar como nós estaríamos se estivéssemos junto dessas pessoas. Isso é fato. Bom, a questão é que as amizades são sustentadas por duas condições. Laços emocionais que devem estar presentes. Então, puxa, eu estudei com a Cássia lá na faculdade, aprendi tanto com ela,
trocamos tanto naquele momento. Puxa, no meu primeiro trabalho, estava eu lá com o Sardenberg, aprendi tanto com ele e tudo mais. Esses laços emocionais, claro, são parte fundamental para esse processo de amizade. Só que tem uma segunda condição, pessoal, que é o investimento mútuo. E aí é aquela história. A gente deve cuidar da amizade como se ela fosse uma plantinha, que a gente precisa regar, a gente precisa garantir que ela está num lugar favorável para ela. A gente precisa, de repente, adubar, colocar algum produto para evitar que a praga pegue e por aí vai. Esse investimento, claro, dá trabalho. Exige que a gente dedique tempo, que a gente dedique atenção. Certo. E com a vida doida que a gente vive, nem sempre isso é possível. E tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar, Leni, é que as pessoas são muito diferentes. Então, aquilo que um determinado amigo te demanda é diferente daquilo que outra amiga te demanda. As pessoas têm necessidades diferentes. Tem Sim. amigos que você fica um tempão sem conversar e quando você conversa, é como se vocês tivessem estado juntos no dia anterior. E tem outro tipo de amigo, outro tipo de amiga que quer ter você sempre por perto, quer conversar todo dia, quer trocar mensagem sempre. Então, acho que identificar isso também e conseguir trocar com essas pessoas o que elas precisam e o que você precisa, porque você também é diferente de outros amigos que os seus amigos têm. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E principalmente, Cássia, comunicar isso para as pessoas. Não é? Porque tem gente que lida numa boa, com um certo distanciamento, depois retoma, que bacana, que bom, estamos juntas novamente, que legal. E tem pessoas que se ressentem. Tem aquelas pessoas que parece que têm uma necessidade maior da atenção do outro. Existem. E aí essa pessoa vai se magoar, ela vai sentir que, puxa, a Cássia tá me entregando menos, eu me dedico tanto a ela, tô sempre dando atenção pra Cássia, ela não faz o mesmo comigo. Aí começa a haver também, né, gente, um outro tipo de cobrança que pode dificultar essa relação. Agora, eu cheguei a duas causas mais impactantes para que isso aconteça, esse distanciamento. A primeira é o choque de realidades. Então, mudou a vida e etc. Ok. E o segundo é a superficialidade das redes sociais, que muitas vezes Sardenberg faz com que a gente ache que assim, puxa, o Sardenberg postou uma coisa lá. Ah, eu curti. Peraí, então eu estou presente na vida do Sardenberg. Só que uma curtida é pouco para aquilo que ele está buscando, para o interesse dele, para a necessidade dele. Então, é algo que vale a pena a gente olhar. E aí, retomamos o contato ou deixamos como está? Depende. Se é alguém que a gente acredita que mudamos, estamos numa outra condição, mas vale a pena investir, a gente pode retomar. E essa retomada muitas vezes é ótima, faz muito bem para os dois lados. Se não existe, porém, uma reciprocidade, deixa para lá. Né? É sinal que aquilo não vai desenvolver, não vai acontecer. Então, vamos cultivar novas amizades, novos círculos, nos abrirmos para outras possibilidades. O que não vale é querer ficar sozinho, gente, porque solidão mata. Tá? Interação é fundamental. Leni Quirilos, obrigado, Leni. Até a semana. Obrigada, gente. Um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Obrigada, Leni. Até mais.